Quais são as crenças que prejudicam a sua liderança? Você sabe como identificá-las? Bem-vindos a mais um vídeo da série Liderança com PNL. E hoje eu vou falar como identificar essas crenças que atrapalham a sua liderança. E não só isso. No final do vídeo eu vou explicar um método fácil com 4 passos que você pode utilizar para se livrar dessas crenças. Então, se você gosta de liderança, se inscreva no canal, ative as notificações, ative aquele sininho, que toda semana eu publico vídeos com dicas sobre o tema. Vamos ao conteúdo. No vídeo passado eu falei que crenças são regras pelas quais vivemos e que elas moldam o nosso mundo. Assim, nós vivemos de acordo com as nossas crenças. Eu expliquei também que o líder tem de gerenciar essas crenças, cultivando as crenças que potencializam a liderança, uma boa liderança, e descartando crenças que atrapalham a liderar. E falei sobre 8 crenças que os líderes devem ter para liderar melhor. Nesse vídeo, a minha proposta é falar como se livrar das crenças que atrapalham a liderança. Diferentemente do vídeo passado, em que eu apresento as crenças que ajudam, eu vou te ensinar a identificar essas crenças limitadoras da sua liderança, para que você possa se livrar delas. Cada pessoa tem crenças diferentes, então é útil que você saiba como identificá-las. Eu vou te dar 2 dicas para identificar essas crenças. A primeira dica é partir dos comportamentos, se você não sabe por onde começar, porque às vezes é difícil você reconhecer uma crença. Então, descubra que comportamentos estão produzindo os resultados ruins e veja se tem uma crença relacionada a esse comportamento. Se você não conseguir sozinho identificar os comportamentos, você pode pedir que os seus colaboradores, de forma anônima, identifiquem esses comportamentos. Há diferentes formas de fazer isso, eletrônicas por papel. E eles são as melhores pessoas para fazerem isso, porque às vezes você, como líder, não consegue enxergar, não consegue perceber o que você está fazendo, que está sabotando a sua própria liderança. Pode parecer assustadora essa ideia de pedir aos colaboradores, mas ela funciona muito bem e você vai ter um material muito rico. Eu já fiz isso em um processo de coaching. Essas respostas às vezes doem, machucam o nosso ego. Mas se você encarar isso como oportunidade, elas como oportunidade de melhorar, de ser um líder melhor, você vai crescer muito. Ok, eu identifiquei os comportamentos que prejudicam a minha liderança, mas como eu faço para saber que crenças estão por trás deles? Como identificá-las? Segunda dica, então. Para identificá-las é necessário entender a estrutura de uma crença. Geralmente as crenças assumem 3 formas que na PNL se chamam: generalizações, relações de causa e efeito e equivalências complexas. Eu vou explicar cada uma delas e dar exemplo de comportamentos gerados a partir dessas estruturas de pensamento. O primeiro tipo de estrutura é a generalização. Generalização é quando um fato acontece uma ou poucas vezes e a pessoa extrapola aquele fato para sempre, todas as vezes. Exemplo: sua equipe te diz, naquele feedback, que você está sempre distante, que não se aproxima dela. Você se pergunta por quê, você tem que se questionar e acaba lembrando que se no seu primeiro cargo como gerente, uma pessoa, um colaborador, traiu sua confiança. Esse fato teve sérias consequências, foi terrível. Por conta desse acontecimento foi gerada uma crença do tipo: não posso confiar nos meus colaboradores. Isso é uma generalização. Aconteceu uma vez, gerou um desconforto tão grande que na sua mente isso vai acontecer sempre. Você tem que ficar alerta, o que gera esse comportamento de distanciamento da equipe. Segunda estrutura de crença, relação de causa e efeito. É quando na mente da pessoa uma ocorrência invariavelmente leva a outra ocorrência. Uma coisa causa outra. Por exemplo, você pode ter o hábito de microgerenciar a sua equipe. Até mesmo você percebe isso. Isso não é nada bom para a motivação da equipe. Se pergunte o que te leva a fazer isso. Você pode acabar descobrindo que pensa que se você não ficar olhando os detalhes de tudo, vai dar algum problema. Essa é uma crença de causa e efeito e causa o microgerenciamento. Vamos falar da terceira estrutura de crenças, que é a equivalência complexa, que é quando uma pessoa acredita que uma coisa equivale a outra. Por exemplo, você tende a não falar coisas que deveria falar para os seus colaboradores e eles acabam descobrindo por intermédio de outras pessoas, de outros departamentos, ou até mesmo da sua mesma área, o que dificulta a construção de uma relação de confiança líder-colaborador. Investigando, você pode descobrir que pensa que informação é poder, e por isso você não repassa todas as informações. Isso é uma crença do tipo equivalência complexa. Informação é poder, igual a poder. Certo? Eu já aprendi a identificar as crenças que atrapalham a minha liderança, mas como eu mudo isso? Como eu me livro dessas crenças? Você pode usar um processo
de 4 passos ou 4 fases em que você vai reduzindo a força da crença ou até mesmo acabando com ela. Ou seja, às vezes você não precisa necessariamente usar os 4 passos. Vamos lá para o primeiro passo. Questionar a crença. Você se pergunta, como é que eu sei que essa crença é verdadeira? Ou, como é que eu sei que essa crença não é falsa? Nos exemplos acima, num dos exemplos acima, você perguntaria, como eu sei que informação é poder? Como é que eu sei que isso é verdade hoje em dia? Esse é o primeiro passo pela qual você introduz uma dúvida acerca daquela crença. É como provocar uma rachadura numa represa. Por mais sólida que ela seja, vai acabar ruindo a partir daquela rachadura. Segundo passo, procure contra-exemplos. Existe algum caso em que a pessoa compartilha informações e se dá bem com isso? Você acabará descobrindo em vários casos que aquilo funciona e vai diminuindo a força da crença. É importante estudar, ler, conversar com outras pessoas, buscar conhecimentos que alarguem a sua perspectiva atual, que deem outras opções e enriqueçam o seu mapa de mundo. Perceba que você já vai abrindo espaço para a nova crença ocupar o lugar da antiga. Próximo, vamos para o próximo, que é o terceiro passo. Se coloque no lugar do outro e veja como você se sente quando descobre que está acontecendo coisas por intermédio de terceiros. Em seguida, você se imagina a situação olhando como se fosse um observador externo, no nosso exemplo, um especialista em gestão ou marketing, e descubra o que ele pensaria. Isso vai, com certeza, mudar. O nome dessa técnica em PNL é posições perceptuais, ela é muito poderosa. Eu usei ela várias vezes em consultório, quando eu atendia, e vi várias transformações de crenças. E para fechar, número 4, quarto passo. Imagine-se acreditando em uma crença contrária à que te atrapalha e perceba todas as possibilidades dessa forma de pensar. Exemplo, você pode imaginar acreditando que quanto mais você compartilha conhecimento, mais você é bem visto, mais bem avaliado pelos superiores, colegas, colaboradores, e esse exercício expande suas redes neurais, possibilitando caminhos alternativos àquela crença que você quer deixar de lado. A nova crença vai ficando mais familiar, menos assustadora e, claro, quando desligamos o sistema de alerta do nosso cérebro, quando relaxamos, com algo fica muito mais fácil mudar. Gostou do vídeo? Dê o seu like, dê o seu gostei e compartilhe esse vídeo, porque fazendo isso podemos melhorar a liderança nas organizações e, consequentemente, no país. E precisamos muito de bons líderes. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, porque semana que vem tem mais vídeos sobre liderança, persuasão, desenvolvimento profissional e pessoal. Tchau!